bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, bom dia e sejam bem-vindas ao episódio 11 aqui do nosso podcast A Vida Secreta de uma Empreendedora, cujo tema de hoje será negócios e autocuidado. Qual a relação entre estas duas coisas? E é possível gerir negócios de sucesso mantendo o autocuidado em dia? Já falámos um bocadinho disto anteriormente, no episódio 7, Trabalho enquanto eles dormem, mas hoje queremos mesmo abordar o autocuidado em todas as suas vertentes para se levar uma vida equilibrada. E ai de mim que não trouxesse este tema aqui à baila, mas comece por ti, Isabel. Autocuidado e negócios é uma relação saudável? Ou como fazer disto uma relação saudável? Deveria ser uma relação saudável, é possível ser uma relação saudável. Eu acho que, infelizmente, na maioria dos casos, não é uma relação saudável. E isto tem muito no seguimento, aliás, de muitos temas que nós temos trazido e que nós temos expectativas e seguimos regras de que temos que fazer muito e temos que fazer de uma determinada maneira e andamos sempre a correr e pomos a nós em segundo plano. Nós vamos para o fim. Eu tenho um negócio agora, eu tenho que me dedicar muito a ele. Claro que sim. Mas se não viveres bem, quem é que se vai dedicar ao teu negócio? Não é? E é por isso é que foi uma excelente ideia trazermos este tema, porque também é importante para o negócio. Se nós não estivermos bem, não há negócio, amigas. Tão simples quanto isso. Lá está. E tendo eu experienciado um burnout quando ainda estava por conta do trem, apercebi-me muito disso de quando tu chegas ao teu limite e tu paras e o teu corpo te obriga a parar, nada flui. Eu costumo dizer muitas vezes, quando tu não arranjas tempo para a tua saúde, a tua doença obriga-te a arranjar tempo para ela. E quando falamos em autocuidado, é exatamente arranjarmos tempo para cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde familiar e relacional, mas é muito isto que é tomarmos conta de nós tão bem como tomamos conta das pessoas que nos são queridas, das pessoas que nós amamos. Olha, como é que tu geres no teu dia a dia a tua organização do teu negócio e o teu autocuidado? Eu acho que passa muito por encontrar o equilíbrio que faz sentido para mim. E pronto, vocês já sabem que eu dou muito valor à organização e à gestão do meu tempo, do meu horário, e isso para mim é fundamental. É ter tempo no meu horário para trabalhar, sem ser até exaustão, ter tempo para fazer pausas e ter aquele tempo em que eu decido, a partir desta hora, vai ser para mim. E passa muito por isso. E não é igual para toda a gente. E há pessoas que precisam fazer mais pausas. E há pessoas que conseguem estar mais tempo seguido a trabalhar. E o autocuidado também depende de cada pessoa. Há pessoas que pensam que autocuidado é ir para o spa ou ir fazer as unhas. Pode ser, claro que sim. Mas às vezes autocuidado é só parar, tipo, ir à janela, respirar fundo, apanhar assim uma brisazinha na cara. Não é? É uma coisa muito simples, mas não é preciso complicar. E às vezes eu já tive exemplos de alunas minhas, eu gostava de vez em quando que alguém pegasse nas minhas crianças durante assim 2 dias e fosse alguém de confiança, claro, obviamente não é qualquer pessoa, mas que alguém levasse as minhas crianças, eu estava descansada e podia realmente ter tempo para mim, que é esta coisa que nós desvalorizamos também. Ok, tenho o meu negócio e quando eu estou no meu negócio estou com a minha família, que é ótimo e é muito importante, mas às vezes nós também precisamos de tempo para nós. E eu dou valor a isso. E quando é o meu tempo, é o meu tempo. E isso está na agenda. Eu dou muito Sabes valor. que quando estavas a falar de ir ao spa ou de ir fazer as unhas, eu tive uma cliente em tempos que me disse: Oh, Alexandra, mas eu de 3 em 3 semanas vou fazer as unhas, isso é autocuidado, não é? Eu disse-lhe: Claro que sim.
E o que é que fazes entre essas 3 semanas? Entre essas 2 idas às unhas? O que é que fazes durante o resto do tempo para te cuidares de ti? Ah, é um pouco isso. É como tu tens momentos especiais que são autocuidado e às vezes as mães, como tu dizias, eu só quero que me levem as minhas crianças. Isso é perfeito e é maravilhoso. São bolsas de oxigênio, mas nós não precisamos de balões de oxigênio só de vez em quando. Nós precisamos de respirar todos os dias. E nós precisamos de cuidar de nós todos os dias, porque o que acontece é que se tu viveres para esses momentos, então estás a viver em esforço durante o resto do tempo. Ai, mas espera, porque só falta uma semana para me levarem as minhas crianças e eu ir ter um fim de semana. Ok, passou, segunda-feira, voltei à minha vidinha e agora? Nós temos que ser felizes e equilibrados na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio. Temos que estar bem, porque, como tu dizes, e como eu digo sempre, quando nós estamos bem, tudo flui. Mas quando nós não estamos bem, as coisas não fluem. E depois há sempre qualquer coisa que não está tão bem, e isso nota-se. Nota-se na energia que nós passamos para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos pais, nota-se na energia que nós passamos para os nossos clientes, e daí ser tão importante nós estarmos na energia certa, que é aquela que está 100% alinhada connosco. No outro dia eu tinha uma reunião às 2 e já eu só consegui ir almoçar já um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais em stress, e determinei que a seguir ao almoço ia parar 5 minutos. E saí, fui para o solo, deitei-me na relva, sabes, grounding, conexão com a natureza, deitei-me na relva, na posição da Shavasana da yoga, e fiquei ali, fechei os olhos, respirei fundo. Não fiquei muito tempo, mas foi o suficiente para acalmar, recuperar ali um bocadinho de energia mais calma, mais positiva, para depois ir para a reunião feliz e contente e seguir o dia. Mas acima de tudo, estas pausas são tão necessárias e, como tu dizes, não têm de ser. Não precisas necessariamente de ir para um sítio com relva, deitar-te na relva. Podes ir à janela, abrir a janela e levar uma brisa fresca. Podes ir ler 5 minutos do teu livro e fugir do mundo à tua volta. Podes ouvir uma das tuas músicas preferidas e esquecer que há pessoas à volta, por exemplo. São pequeninas coisas, pequeninas pausas, mas as pessoas têm que perceber o que é que funciona para cada uma delas. Isto claramente é a área em que nós as duas estamos de acordo, não é? Por isso é que nós dizemos que falamos da mesma coisa. É precisamente esta área, é encontrar o equilíbrio e não vivermos em esforço. Porque eu acho que quem não tem atenção ao seu autocuidado vive em esforço. Nós vivemos a pensar no fim de semana e nos feriados e nas férias. E os outros dias nós vivemos em esforço. Não estamos satisfeitas porque não conseguimos encontrar esse equilíbrio. E eu defendo que nós temos que viver todos os dias como se estivéssemos de férias. E não literalmente, não é? Mas nós, quando vamos de férias, também temos responsabilidades, não é? Não deixamos de pagar a renda porque vamos de férias, não deixamos de dar comida às crianças porque vamos de férias, não deixamos de ter, por exemplo, determinados horários, não é? Mas olha, Porque vamos de férias. mas olha que a parte de deixar de dar comida às crianças era fixe. Não, não para as crianças passarem fome, mas para alguém ter essa responsabilidade que não nós. Mas lá está, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E, obviamente, se nós tivermos delegar, força espetacular. Se as crianças puderem ir 2 semanas para um campo de férias, espetacular. Lá está, quem é mãe também precisa desse tempinho. E às vezes não ter que se preocupar constantemente com essas coisas. Mas quando nós vamos de férias, nós temos toda uma postura completamente diferente. Nós continuamos a ter as mesmas responsabilidades, mas nós pensamos de outra maneira, nós estamos mais leves. Não é? E porquê é que nós não podemos criar uma vida que, mesmo com todas as nossas obrigações, mesmo com horários que temos para cumprir, nós não podemos encontrar esse equilíbrio? Nós, quando vamos de férias para algum lado, nós também cumprimos horários. Ou porque o pequeno almoço do hotel é só até às 10 horas, ou porque queremos ir para o museu e abre às tal hora e fecha a tal hora, ou porque sabemos que se queremos apanhar aquele barco para ir para a praia, não sei quantos mais, tem que ser dentro deste horário. Nós fazemos sempre essas coisas, só que quando estamos de férias estamos mais leves. E eu acho que nós temos que criar essa vida em que nós conseguimos ter essa leveza. E como empreendedoras ainda mais.
Usaste a palavra-chave que eu associo sempre ao autocuidado, que é a leveza. E tudo o que tu dizes ressoa muito em mim, claro que sim. Eu, quando estava no Conta de Outrem, tinha horários, como todas nós, e entrava às 9. As minhas manhãs eram um caos, porque eu estressava e ansiava com os horários. Os horários sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, em termos de stress, e portanto eu apressava aos miúdos, eu já estava a comer e a dizer-lhes, vá, despachem-se, 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 vá, vamos, temos de ir, temos de ir, temos de ir, temos de ir, já saía de casa em stress, para depois chegar a casa para pegar ao trabalho. E depois tive o burnout e percebi que tudo isto estava ligado e relacionado, e uma das coisas que eu decidi foi, eu quero ter manhãs tranquilas. O meu dia tem de começar bem. E o que é que eu fiz? Não fiz mais do que isto. Os meus filhos continuam a entrar na escola até às 9 da manhã e eu continuo a vir para casa trabalhar e nem sempre chego a casa às 9, porque quando os vou levar a pé, às vezes só chego a casa às 9h10, 9h15. Mas se eu pegasse no meu trabalho antigo às 9h10, 9h15, também ninguém me dizia nada. O stress estava em mim e não na responsabilidade exterior. E portanto eu obriguei-me a determinar as minhas manhãs vão ser tranquilas e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Eu levanto-me um bocadinho mais cedo, eu arranjo-me antes dos miúdos, eu acordo-os com miminhos, nós comemos juntos, vamos a pé para a escola, eu regresso ao trabalho e a energia com que eu chego é totalmente diferente de há um ano e meio atrás. Há um ano e meio eu chegava a casa às 9 da manhã, exausta e a precisar de dar o dia por encerrado quase. Eu agora chego a casa tranquila e cheia de vontade de começar o dia. E é uma diferença tão grande que o que mudou foi em mim, mas foi na minha mentalidade e na minha necessidade. Isto é muito, muito autoconhecimento, muita consciencialização do que é que nós estamos a sentir, das necessidades que o nosso corpo e o nosso espírito nos estão a pedir e respeitá-las. Autocuidado não é mais do que respeitar-te a ti própria e tomares conta das tuas necessidades. Se precisas de ir fazer xixi, tens de ir fazer xixi, certo? Então, se precisas de descansar, ou se precisas de parar, ou se precisas de mais 5 minutos porque não estás em condições de pegar ao trabalho, porque é que não te respeitas também? Porque é que te esforças até ao limite? É uma pergunta retórica, mas fica no ar para as pessoas pensarem um bocadinho em todas aquelas situações que não nos ouvimos, em que o nosso corpo está a falar connosco e nós não ouvimos porque achamos que temos de ser fortes, que temos de ser rápidas, que temos de fazer o que os outros fazem. Fica um bocadinho no ar a pergunta. É o síndrome da supermulher, que ainda temos de falar sobre isso. Nós achamos que temos que chegar a todo o lado e que nós conseguimos tudo e não precisamos descansar, né? Houve um dia que eu estava com uma situação particularmente estressante e o meu marido disse-me: Deixa que eu leve os miúdos à escola. E eu sabia que ele depois ainda tinha de ir apanhar o comboio e em circunstâncias anteriores à pessoa que sou hoje em dia, eu teria dito: Não, não te preocupes, vai, vai. Desta vez olhei para ele e disse-lhe: Olha, eu vou aceitar a tua ajuda, porque se tu me a estás a oferecer, é porque tens essa possibilidade. E portanto, se tu me estás a oferecer ajuda, eu vou aceitá-la e vou começar a minha manhã de forma muito mais tranquila, porque deleguei uma responsabilidade a alguém que se ofereceu. Não trouxe tudo para cima de mim, que às vezes é o nosso problema. Nós pomos-nos em último da lista, muitas vezes sem necessidade disso. Acho que somos nós que pomos esse stress em cima de nós. Não é que nós não tenhamos tempo para autocuidado, ou que nós não seja possível nós encaixarmos no nosso dia a dia o autocuidado, mas nós pomos esse stress em nós. Eu estou-me a lembrar de um lugar onde eu trabalhava há muito tempo, há muitos anos, e que eu demorava quase 1h30 em transportes públicos para chegar lá. Lembro-me que houve um dia qualquer em que eu cheguei a Marquês de Pombal e ainda tinha que apanhar um autocarro.
E eu cheguei a Marquês de Pombal e vejo o autocarro a sair, ou melhor, não vejo o autocarro a sair embora, eu vejo o autocarro a chegar à paragem e eu a pensar, eu tenho que correr para apanhar aquele autocarro. E eu parei, não quero saber. Eu já vinha correr até aqui, eu não vou correr mais. Então, a partir daquele momento foi slow morning. Vou atravessar a rua, o autocarro foi, eu esperei pelo próximo. Não cheguei exatamente à hora em ponto, cheguei um bocadinho depois, não foi nenhum stress. E lição aprendida, no dia seguinte, terem atenção para sair mais cedo. Bem, imprevistos acontecem com toda a gente. Mas, e também, de vez em quando, se for preciso, estressamos um bocadinho e corremos. Mas viverem constantemente assim, sem cuidado com os próprias, não faz sentido. Para mim não faz sentido nenhum. Nem como empreendedoras, nem por conta de outrem, nem como mães, nem como filhas, nem como esposas, nem como nada. Sabes que eu acho que nos negócios é muito igual. A situação que tu acabaste de descrever, nós transportámo-la para todas as áreas da nossa vida. E para os negócios é igual. Aquela sensação de há sempre trabalho para fazer, porque o trabalho nunca acaba. E quando nós estamos como empreendedoras e muitas vezes somos uma equipa e temos tudo para gerir, o trabalho nunca acaba. E então nós achamos que temos sempre que fazer mais um bocadinho, e temos sempre que correr um bocadinho mais, e temos sempre que nos esforçar um bocadinho mais para que venham resultados. E às vezes vivemos com esta ideia de quando os resultados chegarem, quando eu estiver estável, quando isto acontecer, então eu paro e cuido de mim. E mais uma vez nós já falámos sobre isto em episódios anteriores, é exatamente o contrário. Porque se nós vivemos com essa ideia do um dia isto vai acontecer, ou esse dia não vai chegar, ou quando esse dia chegar estamos tão no piloto automático que nem damos por ele e continuamos a correr para o autocarro todos os dias, continuamos a viver em corrida. E há momentos no nosso negócio em que nós efetivamente temos de nos chegar à frente e trabalhar um bocadinho mais e dar um bocadinho mais o litro e correr um bocadinho mais. Mas têm que ser situações pontuais e não a realidade constante. É a mesma coisa que um atleta de alta performance, um atleta olímpico ou um jogador de futebol. Eles não estão a correr em velocidade de jogo 90 minutos todos os dias da semana, a todas as horas do dia. Eles treinam consistentemente, com muito cuidado por si, pela sua alimentação, pelo seu descanso, pela sua saúde física, pela sua saúde mental, para quando chega a altura do jogo, ou quando chega a altura dos Jogos Olímpicos, estarem 100% ali na sua melhor forma, para darem aí o litro. E nós que não vivemos em ser atletas de competição, parece que andamos sempre, sempre, sempre a dar o litro, sem perceber quando é que são os momentos-chave em que realmente temos de o fazer. E depois há outra questão, que é o sermos mulheres e termos a questão do merecimento, muito inerente a todas as coisas que fazemos na vida. E portanto, nós achamos que o autocuidado é uma coisa que nós temos de merecer. Primeiro temos de trabalhar, primeiro temos de cumprir as nossas responsabilidades para depois merecer o nosso autocuidado. E na verdade nós merecemos sempre cuidar de nós, porque não se trata de uma questão de merecer, mas trata-se de uma necessidade. Eu não vou alimentar-me só depois de trabalhar 8 horas no dia e de fazer tudo, porque agora sim mereço ir comer. Giro. E aí, já mereço ir almoçar, porque já trabalhei 8 horas. Ou, ai, agora sim mereço ir tomar um banho, ou mereço ir lavar os dentes. Não, são coisas que nós fazemos porque são os básicos dos básicos para nos manter vivos. E o autocuidado serve para isso, o autocuidado serve para nos manter vivos. E nós temos de começar a olhar para ele dessa maneira. Acima de tudo, simplificando, que era o que tu dizias há pouco, não tem de ser coisas complexas, não tem de ser uma tarde num spa ou um fim de semana de tempos a tempos. Isso é autocuidado, mas o autocuidado também é o dia a dia, é saberes qual é que é
a tua necessidade de sono diária, como nós já falámos no episódio 7, ou é teres a consciência do que é o sucesso para ti, como falámos no episódio 5, e viver de acordo com isso. É tomares as tuas decisões sabendo muito bem quem tu és. O autoconhecimento é fundamental para o autocuidado. E eles andam de mãos dadas, que é quanto mais tu cuidas de ti, melhor te conheces. Quanto melhor te conheces, melhor cuidas de ti. E o amor próprio aqui, tipo janela gigante sobre isto tudo. E viver em autocuidado e amor próprio é tão libertador. E isto é mesmo experiência pessoal, é tão libertador e é tão bonito, é uma experiência tão bonita de se viver que eu aconselho a toda a gente. E muita gente devia seguir esse conselho, que infelizmente, e acho que já falamos disso, põe isso para segundo plano. Não, acabam por não dar valor a si próprias e, como tu já disseste, acham que eh, têm que merecer esse tempinho de descanso ou de autocuidado. Olha, já falámos aqui de várias coisas, da simplificação, do autocuidado, do autoconhecimento. Como é que tu sugeririas a uma pessoa que só tem 24 horas e que diz que não tem tempo, introduzir o autocuidado na sua rotina? Então, aquilo que eu sugiro a todas as minhas alunas, comecem por arranjar uma agenda. E não é uma agenda para ficar bonita em cima da secretária, é uma agenda para usar. Da mesma maneira que nós eh, honramos os nossos compromissos com outras pessoas, tenho uma consulta às 10 horas, vou à consulta às 10. Tenho uma reunião com uma cliente às 2 horas, vou à reunião com a cliente às 2 horas. Não trabalho por conta de outra com este horário, vou cumprir o horário, não é? Ou tenho que levar os miúdos à escola naquele horário, que eles entram às 9, vou cumprir com esse horário. Então, ponham na agenda tempo para vocês. É claro que é preciso saber o que é que funciona para vocês. Mas se ao fim, num dia de 24 horas vocês dizem que não tenho tempo para descansar, tenho muita coisa, muita responsabilidade, e o trabalho, e as crianças, e a família, e sei lá mais o quê, e as aulas, e a casa, e o jantar, isso é tudo muito importante, mas é possível fazer muita coisa em 24 horas. E se vocês deixarem para o fim, depois de fazerem essas coisas todas, para descansarem, para terem para vocês, mais provável acontecer é não haver realmente esse tempo. Portanto, se puserem na agenda, antes, enquanto a agenda não está toda preenchida, vai haver esse tempo. E se realmente o dia é muito complicado e se calhar só consigo 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, isso também conta. Mas ponham no raio da agenda tempo para vocês. Pá, isto é daquelas coisas que me incomoda. Nós, nós temos que vir primeiro, temos as nossas responsabilidades, claro que sim, mas nós também somos a nossa responsabilidade. E nós temos que ser a nossa prioridade. Se nós não estivermos bem, se nós estivermos doentes, se estivermos com burnout ou estivermos tão estressadas que o nosso sistema imunitário fica em baixo e estamos sempre doentes, como é que nós vamos estar disponíveis para as nossas outras responsabilidades e para as coisas que são importantes para nós? Nós temos que ir Sabes sempre. que como empreendedora eu faço exatamente isso. O meu primeiro bloco da manhã é bloco familiar e o segundo bloco da manhã é bloco me time antes de pegar ao trabalho. E não abdico disso, não abdico disso. Mas sim, algumas das estratégias que eu também aplico com as minhas clientes é exatamente começarem, com passinhos de bebé, a definirem o que é o autocuidado para elas e o que é que faz sentido introduzir e fazerem o seu planeamento semanal. Fazerem o planeamento semanal e o registro dos hábitos. É muito importante nós fazermos o registro dos hábitos se nós determinarmos, ok, então eu agora quero treinar 3 vezes por semana. Chegam ao fim da semana, treinaram as 3 vezes, mas vocês sabem, marcaram, registaram e isto vai criando noção do que é que vamos fazendo. Simplificar acima de tudo, que é, ok, eu quero treinar, mas eu não tenho tempo para ir ao ginásio. Como é que eu posso treinar em casa? Não posso treinar em casa que não tenho espaço. Então, como é que eu posso treinar sem ser em casa, sem ser no ginásio? Posso dar caminhadas, posso subir escadas em vez de ir de elevador, posso estacionar mais longe para fazer mais passos até chegar ao sítio. Ou seja, pegar no nosso objetivo e torná-lo o mais simples possível e dificultar todas as desculpas que nos impedem de o atingir.
Eu nunca me lembro de pôr creme à noite. Então põe o creme num sítio visível, para não te esqueceres. Eu nunca consigo beber água de manhã porque não me lembro. Eu também não conseguia, até começar a levar um copo para a casa de banho. E a partir daí comecei. E agora já bebo meio litro de água antes do pequeno almoço, assim que acordo. Muito bem. Mas foi um progresso. Por isso é que eu digo passinhos de bebê. Começou só com isto. Eu quero começar a beber água quando acordo de manhã. Vou pôr aqui um copo e vou beber a água que conseguir, sem pressões. Porque quando eu comecei, na minha cabeça eu dizia: beber um meio litro de água de manhã. Isso é impossível, eu fico com o estômago cheio de água. É impossível, não é? É impossível para quem está a começar naquele momento. Com progresso, com passinhos de bebê, chegas longe. E por isso, sim, simplifica, registra os teus hábitos de autocuidado, planeia a tua semana. Arranja alguém que te ajude no caminho. Bom, alguém como tu dizes que te mora os calcanhares e que te lembra. Então, não sei se queres fazer uma pausa a esta hora? Eu não sei se ias ao ginásio a fazer uma caminhada ou parar para ler 3 vezes por semana. É isso mesmo. E nós, como sempre, já falámos aqui de muitas coisas, mas queremos ouvir de vocês. E queremos ouvir qual é que é a vossa opinião nisto de autocuidado e negócios, como é que gerem estas duas vertentes da vossa vida de forma equilibrada? Quais é que são os gestos de autocuidado que vos mantêm on top of your game? E quais é que são aqueles que vocês até gostavam de implementar, mas estão com alguma dificuldade? Queremos deixar-vos um desafio de irem ao nosso grupo no Telegram, dizer qual é o gesto de autocuidado que vocês queriam muito introduzir, mas não conseguem, que a Isabel e eu vamos dar-vos uma solução. Está combinado? Até para a semana, um grande beijinho e vemo-nos na próxima semana. Beijinhos!